Pessoal, artroplastia total de quadril, tá? Então, alguns pontos importantes que a gente tem em relação à total. Lembra que a artroplastia total é quando faz a substituição da articulação. Isso tanto para quadril quanto para joelho. Se caírem perguntas de artroplastia de quadril e joelho, tem algumas coisas que a gente vai falar aqui agora que vocês podem aproveitar muito bem para artroplastia de joelho também. Lógico, respeitando as particularidades que são articulações diferentes, beleza? Então, vamos lá, pessoal. A artroplastia, então, vai ser essa substituição completa da articulação, tá joia? Normalmente, quando tem lesão articular grave. Então, a artroplastia, ela vai ser provocada, né? Vai ser necessário fazer a artroplastia, especialmente nos casos de osteoartrite, né? A osteoartrite é a mesma coisa que osteoartrose ou artrose. Vamos falar assim, que o nome mais moderno que a gente chama hoje a osteoartrite desculpa, a artrose, o nome mais moderno é osteoartrite. Mas se aparecer artrose ou osteoartrose, mesma coisa, degeneração articular, tá? Também, muitas vezes, a artroplastia total do quadril ela vai ser necessária por conta de artrite reumatoide, que é um quadro grave que a gente tem, ou necrose avascular da cabeça do fêmur, naquela doença de Legg-Calvé-Peters. Mas a gente tem uma lesão grave, né? E essa lesão grave já impacta na vida do paciente. Então, normalmente, o paciente que vai necessitar da artroplastia é um paciente que sente dor ao movimento e ao repouso também, tem limitações funcionais, né, perda da funcionalidade, perda de mobilidade e indicação radiográfica de doença intraarticular grave, né? Então, no exame já identifica-se que perdeu a maior parte da congruência da articulação, né? A articulação está muito desgastada, tá? Então, esses são os quadros principais. Aí, quando vai fazer artroplastia, gente, o que que acontece, né? Então, na artroplastia total de quadril, a cabeça do fêmur e a fossa do acetábulo vão ser substituídas, podendo, então, a gente ter três tipos de abordagem. Abordagem é como vai ser a incisão cirúrgica, como que o médico vai abordar, vai abrir a pele ali para substituir, para fazer a prótese. As abordagens são a anterolateral, a lateral direta, deixa eu só colocar aqui, ó. A gente vai responder, mas só porque é que tá pequeno, tá? A gente vai repetir. Anterolateral, lateral direta e posterolateral, tá? Então, essas aqui são as abordagens, beleza? Essas abordagens aqui, gente, elas vão ser importantes porque, dependendo do tipo de abordagem, do tipo de cirurgia, o paciente ele vai ter restrições, cuidados têm que ser tomados, cuidados específicos, e o que me preocupa é justamente cair esses cuidados na prova, porque são coisas mais detalhadas, aí, então acho que vale a pena a gente relembrar nesse momento, tá? Uma outra questão importante da prótese é se ela é cimentada ou não cimentada. E isso tem a ver, gente, com a possibilidade de descarga de peso. Opa, deixa eu reescrever aqui. Descarga de peso, tá? Então, o fato dela ser cimentada ou não. A prótese cimentada, ela tem uma firmeza maior já desde o início, porque esse contato aqui do osso, né, com a prótese é colocado no cimento cirúrgico e dá essa firmeza para ela. Então, na prótese cimentada, a gente tem descarga de peso precoce e na não cimentada não tem. Se aparecer questão de artroplastia total do quadril, preste atenção no caso clínico se a prótese é cimentada ou não. Se a banca não colocar, gente, é sacanagem da banca, mas assim, não briga com a prova. Procura o que você acha ali mais correto, mais errado e fim de conversa, tá? Não fica discutindo, não, tá joia? E as principais complicações que a gente tem em relação a essa cirurgia são a trombose venosa profunda, ossificação heterotópica, fraturas femorais, deslocamento da prótese e lesão neurovascular. Sendo que o maior medo do cirurgião é justamente deslocamento
da prótese, tá? Ou a luxação da prótese. Quando a gente acompanha esses casos, eles recomendam muitos cuidados para evitar esse deslocamento. Então, esse ponto aqui, gente, é o ponto que mais me preocupa em relação à prova, né? Por conta das especificidades que tem em relação àquela abordagem que a gente diz. Então, o que eu peço que vocês prestem atenção, tá? Se a abordagem for apóstero-lateral, deve-se evitar a flexão do quadril além de 90 graus, deve-se fazer abdução mínima e rotação interna mínima. Se a abordagem for anterolateral a lateral direta, deve-se evitar qualquer extensão e rotação externa e adução ao longo da linha média, fechando a perna, né, cruzando, tá bom? E isso deve ser mantido por no mínimo 6 semanas. Então, entender que na posterolateral tem algumas restrições e na lateral direta e na anterolateral tem outras restrições. Mas também entender, gente, que cuidado básico para evitar a luxação de prótese a gente toma em qualquer caso, qualquer que sejam essas abordagens. Então, qual que é o cuidado básico? Não fazer flexão de quadril maior que 90 graus, então fazer flexão de quadril até 90 graus, rotação externa até 20 graus e abdução zero, não cruzar, tá? Então, esses cuidados aqui, nas provas normais, são que mais caem, mas na prova do SARA, desculpa, eu fico preocupada com essas abordagens aqui, da gente lembrar, por exemplo, né, que na anterolateral, na lateral direta, tem que cuidar da extensão também, tá joia? Não só da flexão, beleza? Então, esses são os pontos aqui, né? Dá uma olhada aí nesse slide, assim, né? Dá uma concentrada. Amanhã, se você precisar que essas informações voltem a você. Em relação à descarga de peso, então, assim, de maneira geral, gente, treinamento de marcha com muleta andadora após o segundo dia e nas próteses cimentadas, podendo ter descarga de peso, tá? Então, a sustentação de peso vai depender se a prótese é cimentada ou não. Na não cimentada, só 10% do peso corporal por um tempo longo. Na cimentada, a depender do cirurgião, a gente já faz descarga de peso imediata com auxílio de andador, dentro da tolerância do paciente, e vai usando auxílio de locomoção por 6 semanas e retirando esse auxílio de locomoção, né, o andador, a muleta, a bengala, progressivamente. E na prótese não cimentada, tá? Na não cimentada, alguns autores defendem que nessa prótese não deve-se, na verdade, fazer apenas o apoio mínimo, que é encostar os dedos no chão por 20 a 30 dias. Depois disso, é permitido 30% de apoio nos próximos 30 dias e vai aumentando a descarga de peso progressivamente. Lembrando que esse negócio de porcentagem de descarga de peso também, gente, é um problema grande em prova de concurso, que a gente não tem literatura que meça isso, né, da melhor forma. Então, qual que é a minha dica para vocês? Quando a gente usa o andador, a gente limita mais a descarga de peso. Aí, se a gente usa a muleta canadense, a gente vai limitar mais. E quando a gente, desculpa, a muleta axilar limita, né? Menos que o andador, mas mais que a canadense. E assim a gente vai tirando. À medida que a gente vai usando órtese menor, então do andador para muleta axilar, para muleta canadense, para bengala, a gente vai fazendo mais descarga de peso, tá? Quando eu quero descarga de peso mínima, eu penso no andador, ou na muleta axilar, se é descarga zero, né? Que daí a pessoa tem que se sustentar na muleta. Mas basicamente era isso, então, que eu tinha para completar com vocês a partir em relação à artroplastia total de quadril, pessoal.